a apresentação, né? Essa roda de conversa aqui, ela é intitulada Desafio e Superação, tá? E ela tem como finalidade trazer experiências e desafios vividos na disciplina Contabilidade 1, no curso de Ciências Contábeis, né? Por todos os convidados, no que diz respeito ao ensino para um aluno com deficiência visual, que é o Vinícius. Desta forma, é importante apresentar a experiência vivenciada ao longo de 2 períodos para que os docentes e futuros calouros verifiquem que é possível uma universidade pública federal mais igualitária. Essa roda ela será formada pela professora da disciplina, professora Márcia Carvalho, que é professora associada a 1, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Biblioteconomia da UFRJ, do Departamento de Contabilidade e no Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. Ela é pesquisadora na área de ensino nos temas de desempenhos acadêmicos, gamificação e contabilidade inclusiva. Aqui estão presentes também as estagiárias docentes. A Maria Clara, que é mestranda em Ciências Contábeis pela UFRJ, pesquisadora na área de ensino e educação em contabilidade, especialista em gestão contábil e tributária pela UFBA e graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual da Bahia. Maria de Fátima Bandeira dos Santos, que é militar, aluna de doutorado em Ciências Contábeis pelo PPG-CC da FAC, mestre em Ciências Contábeis também pelo PPG-CC da FAC e graduada em Ciências Contábeis pela Unesa. O aluno Vinícius Ferreira Soares, que é graduando em Ciências Contábeis pela FAC UFRJ, que cursou também empregabilidade no Instituto Benjamin Constant e foi aluno nesta mesma instituição e no Colégio Pedro II. A professora Yasmin Figari de la Cueva, que lecionou Contabilidade 2 para o Vinícius e é doutoranda em Contabilidade pela UFRJ, mestre em Contabilidade pela UFPR e graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Maringá. Atua como docente na UFRJ e na UEM, assim como em projetos de pesquisa e de extensão. O aluno Brandon Oliveira, que é bacharel em Ciências Sociais pelo IFIX, UFRJ, graduando em Ciências Contábeis pela FAC UFRJ e monitor de contabilidade que acompanha o aluno Vinícius Soares, aqui presente. A mediadora da roda de conversa sou eu, Priscila Gonçalves Soares, bibliotecária da Biblioteca Eugênio Goudin, do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas UFRJ, e mestranda no programa de pós-graduação em Biblioteconomia pela Unirio, onde pesquisa a temática de acessibilidade em bibliotecas. Para iniciar aqui o nosso papo, eu queria abrir a roda de conversa perguntando para todos vocês, iniciando pela professora Márcia. Queria perguntar o seguinte: vocês já tinham tido alguma experiência com deficiência visual ou com pessoas com outro tipo de deficiência? Bem, eu fui ledora por um bom tempo no Benjamin Constant, né, e tive uma aluna que tinha audição em torno de 20% só, então ela precisou de um acompanhamento lá na própria FRJ, na FAC. Maria de Fátima, você quer complementar? Bom, o único contato que eu tive foi com o professor Zé Augusto, né? Mas ele tem ele na verdade ele se tornou deficiente físico, né? Ele, em função de uma doença congênita dele, ele acabou perdendo a visão. Então eu acho que eu posso dizer que eu justamente não tive um contato específico com quem nunca enxergou na vida, né? Só com ele que teve essa deficiência. Nem com nenhum outro tipo de deficiência? Não, nenhum. Maria Clara? No meu caso também não. Nunca tinha tido nenhuma experiência anterior com nenhum tipo de deficiência, não. Yasmin? Eu tive uma experiência já com um aluno, quando eu lecionava na Universidade Estadual de Maringá, só que era uma disciplina diferente, não era a disciplina de contabilidade, era uma disciplina mais teórica, então era basicamente a questão de leitura, que o aluno ele tinha essa facilidade para ler e ter as notas das aulas. Com relação à contabilidade mesmo, né, que tem muito gráfico, que tem números e contas, assim, foi minha primeira experiência. Também tive uma experiência... também tive experiência com a
A mesma aluna que a professora Márcia comentou, que tinha deficiência auditiva. Então, são duas, assim, são essas pessoas que eu tive contato. E Brandon, você? Bem, olá a todos. Essa é a primeira experiência que eu tive com um aluno com deficiência. A primeira experiência foi nesse projeto mesmo. Vinícius, agora minha pergunta ela vai para você, tá? No início do período, qual foi sua primeira impressão? O que você pensou ao chegar na FAC? Eu achei que ia ser muito difícil. Eu achei que ia ser bem difícil para mim conseguir acompanhar a faculdade. E na sala de aula de contabilidade 1, qual foi a sua impressão com relação à disciplina? Então, a minha primeira impressão foi de, assim, vamos dizer, surpresa, porque eu vi que dava para mim ter um acompanhamento que não me dificultasse tanto. Então, assim, porque eu achei que, como eu estaria ali numa sala com muitos alunos, e o professor não ia poder estar ali exclusivamente só para mim, me dando aquele tipo de suporte que facilita a gente, então achei que ia ser bem difícil, mas eu vi que eu fiquei surpreso porque deu para levar, deu para acompanhar. Qual que foi a sua maior dificuldade? Foi dentro da sala de aula ou foi no acesso ao palácio, a questão da acessibilidade do ambiente, né, ambiental, ou foi a leitura dos materiais em casa? Ah, tá. Foi o acesso até a sala de aula, no caso do deslocamento, né, da entrada da faculdade até a sala de aula, porque é muito pouca referência assim, que a gente tem para localizar a sala de aula, para não passar, e de outros lugares também, entendeu? Eu tive que ir me acostumando. Dependendo do acesso que você tinha ao palácio, né, era um caminho que você fazia. Isso. Se você já entrasse Isso. por outro caminho, aí você tinha que memorizar Já é um um outro outro caminho até chegar na sala de aula, né? Isso. Tá. As giradas, quando eu tenho que seguir reto, virar para a direita, virar para a esquerda, eu tinha que ir memorizando isso ao longo do tempo. E para você, professora Márcia, qual foi a sua reação a receber um aluno com deficiência visual em sala? Bem, primeiro que eu descobri o Vinícius, eu estava numa reunião do programa e saí para pegar água e encontrei o Vinícius, ele não lembra, né? Eu não sei se ele lembra da minha voz, mas ele estava com segurança procurando a secretaria acadêmica. E eu levei eles até lá, aí eu já aproveitei e perguntei, né? Na FAC, Bíblio, administração ou contábeis? Aí falou contábeis. Aí eu voltei para a reunião e não prestei mais atenção no que estava rolando na discussão da reunião, que minha cabeça só ficava. Gente, Vinícius, como é que eu vou preparar? Será que vai ter ledor? Será que não vai ter ledor? Então, assim, minha cabeça ficou dando 1000 voltas. E no primeiro dia na sala de aula, quando ele chegou, a gente conversou, ele me falou que tinha estudado no Benjamin, que tinha sido alfabetizado em Braille, e tinha uma ledora para chegar, que demorou muito a chegar e tal. Então, assim, no primeiro dia, eu saí de lá, da sala de aula, com a minha cabeça a 1000, assim. Que métodos eu vou utilizar? Que materiais? Como é que eu vou fazer? Meu Deus, será que Braille é difícil? Será que Braille é fácil? Será que eu consigo aprender Braille? Então, assim, minha cabeça saiu fervilhando. E eu fui para casa pensar sobre isso, e as meninas também, a Maria de Fátima e a Maria Clara estavam comigo na sala. Acredito que elas também ficaram, elas podem até falar se elas também ficaram aí nesse momento com a cabeça, como é que vai ser? Ou se ficar assim, como é que a professora vai se virar nessa disciplina, vai ter que dar o jeito dela. E, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu adoro desafio, né? Então eu vi ali um desafio, e se Deus me colocou esse desafio, eu achei que eu tinha que tentar tratá-lo da melhor forma possível. E, para minha surpresa, quando eu pensei que ia ser muito difícil, apareceu tanta gente, né?
foi a Maria de Fátima, a Maria Clara, logo no primeiro período, depois vieram outros. Então, assim, o que a princípio era um desafio se tornou, no final, um grande trabalho em equipe, que a gente conseguiu fazer coisas bem interessantes, como a gente vai discutir aqui hoje. Eu, assim, como eu lidei muito, né, com muitos professores do Vinícius no primeiro período, eu posso falar que não foi só a sua dificuldade, tá, professora Márcia? Muitos professores na FAC não estavam preparados, né, para receber, não sabiam muito bem como montar material. Até o slide que era passado em sala de aula teve que ser modificado, né, para outro tipo de material, slides que tinham muita imagem, enfim. Foi um desafio para todo mundo no primeiro período, todos os professores do Vinícius, com certeza. Principalmente para quem nunca tinha lidado com esse tipo de deficiência. Continuando com você, professora, eu queria pensar com você como é que foi esse processo de criação e organização para o aprendizado do Vinícius. Você precisou adaptar muito esse material que você utilizava em sala de aula? Qual que foi a principal mudança? Eu tive que fazer uma adaptação total, eu tive que criar materiais específicos para o Vinícius, né? Como eu tinha sido ledora do Benjamin, eu acho que a questão de se colocar no lugar do outro, uma coisa que eu fui educada assim, mas na questão, como eu já tinha lidado com isso, então se colocar no lugar do outro e imaginar como é que eu posso, né, atingir, chegar até o Vinícius e fazer com que ele compreenda os conteúdos necessários e desenvolver as competências inerentes à disciplina que eu leciono, eu cheguei em casa e comecei a testar materiais, né? Pegava, sentia que podia trabalhar, e minha filha é uma pessoa também, assim, muito voltada, né, para o próximo. Ela falou assim, aí eu expliquei a situação, ela falou, mãe, tem umas pedrinhas aqui, só que era grande. Aí eu fui para visitar muitas papelarias, Saara, consegui material para começar a desenvolver cola 3D. E nas papelarias, quando eu falava por que eu estava comprando aquele material e pedindo ajuda, as pessoas se prontificavam, davam ideias, e assim eu fui conseguindo construir um material bem interessante para o Vinícius, que foram uns mapas conceituais, porque são conceitos muito importantes, mas eles também são muito visuais. E eu falei assim, eu tenho que criar uma forma do Vinícius ver também o que os alunos estão vendo. Aí eu contei com a ajuda da minha filha, como vocês vão ver aqui, no slide 1 e 2, eu fui com a ajuda da minha filha, a gente conseguiu montar esses mapas, eu fui para a internet pesquisar Braille, consegui baixar o Braille no Word, e comecei a escrever e fui montando. Só que, assim, do que a gente consegue no Word, sempre tem alguns erros, né? Detalhes que não é... Mesmo onde eu pesquisei, não tinha os detalhes da escrita em Braille. Então, assim, alguns materiais não estava certinho todas as letras, mas o Vinícius, ele faltava uma letra, faltasse uma letra, tivesse uma letra equivocada, mas ele entendia. Ele também fez o esforço dele. Então, assim, isso só me dava mais vontade de criar mais coisas. Eu também vi a satisfação dele em ver o que eu tinha feito e como aquilo estava funcionando. Então, eu fiz esses mapas aqui, cartolina, cola 3D e aquelas pedrinhas que as meninas usam no carnaval para colar no rosto. Então, tem vários tipos de pedra. Aí eu fui pesquisar para ver o tamanho do Braille. O Braille é bem pequeno. Essa aí foi a menor que eu consegui. Ele sentiu a diferença. Mas ele falou, mas dá para entender, professor. Então, eu fiz ficha de lançamento, com cola 3D e pedra em Braille, fiz os razonetes, fiz balancete, balanço patrimonial. Aí o balancete, por que está em palito? Porque eu não sei trabalhar com cola 3D e minha filha tinha viajado para fazer um concurso. Aí eu pensei e falei, não sei trabalhar com a 3D, eu não tenho essa habilidade. Eu falei, vou usar palito. Aí eu fiz o balancete, a aula seria na segunda, né, para viajar no domingo, fiz um balancete para ele acompanhar a aula todo de palito. Aí quando eu cheguei, ele sentiu a diferença, ele falou, doutora, está diferente, é madeira? Eu falei, são palitos, Vinícius. E, por incrível que pareça, esse material está até com ele, hoje fica com ele. A ideia, mais à frente, é transformar isso num material mais durável.
e funcionou muito, porque ele conseguiu compreender a lógica da informação, como os dados são organizados, por que a informação é organizada daquele jeito. Ele conseguiu entender a lógica contábil. Então, assim, às vezes olha, mas isso funciona? Funciona. Acho que a Maria de Fátima, eu uso slides para dar aula, e os slides a gente usa muito figura em contínuo. A Maria de Fátima fez um trabalho maravilhoso, ela transcreveu as figuras para salvar os arquivos, para mandar especificamente para o Vinícius. Então, os alunos recebiam o material, que eu usava na aula normal, o do Vinícius, ela transcrevia as figuras de forma que ele pudesse compreender qual é a mensagem que aquela figura estava tentando passar. Então, a Maria de Fátima pode até falar aí um pouquinho desse trabalho de transcrição, porque aqui, ó, a Maria de Fátima, além de fazer a transcrição, ela começou a trabalhar com o Vinícius extra sala de aula. Então, tudo que a gente vê em sala, você pode ver lá na mesa, na primeira foto, ela está com um mapa conceitual, e isso, uma coisa que o Vinícius apresentou foi uma resistência muito grande para usar o computador. Então, a Maria de Fátima ficou ali numa luta com ele, a gente também falando, Vinícius, você vai trabalhar, você vai ter que aprender a usar o computador. Aí ele é muito acostumado, né? No celular é muito prático para ele. Mas ele aprendeu, a segunda foto e a primeira, ele está resolvendo exercício no computador. E essa foto do lado já foi mais à frente, que a SPLEB me ajudou muito, eu tenho contato com a SPLEB, porque depois eu comecei a escrever mesmo em braille. A França, que é uma voluntária da SPLEB, me emprestou o reglete, e ela imprimiu para mim um balanço patrimonial de um exercício que ele teria que fazer, todo em braille, e o DRE, que seriam os resultados, para ele poder ver em braille. E aí, o que eu usei? Eu usei corda. Acho que dá para ver? Isso que está na foto, na verdade, é braille, não, papel, e aqui são cordas para fazer a divisão do relatório. Aí até brinquei com ele e falei, Vinícius, estou sem corda, como é que você tem a roupa? E a Maria de Fátima pode falar um pouco agora também desse trabalho dela, de transcrição e de estudo com Vinícius. Então, foi realmente um desafio. Para fazer essa transcrição dos slides, a gente tem que olhar a figura, né, e verificar o que o professor colocou aquela figura, qual a mensagem que ela quer passar. E aí eu tinha que me pôr neste lugar de aluno, né, entendendo o conceito daquela figura, e explicar para ele, olha, a figura é assim, é assado, e ela quer dizer isso, ela quer contar isso, né? E, assim, eu tinha porque é uma responsabilidade, né? Você se pôr no lugar de alguém, você fazer com que outra pessoa escute o que você fala, né? E não é a interpretação dele, é a minha interpretação, passa pelo meu filho, né? Então, é uma responsabilidade, aí eu me senti muito insegura, mas depois que eu fui percebendo que essa forma, né, foi dando certo, porque a gente foi na tentativa e erro, né? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Opa, deu, então é assim que fica. E a gente vai construindo, na verdade é uma construção, realmente, também não dependeu só de mim, foi dele também, do esforço, porque ele, como ele tinha essa resistência de acessar os slides, o material pelo computador, ficava difícil. Eu falei, Vinícius, você tem que acessar o computador, você tem que tentar fazer os exercícios, porque vai chegar uma hora que não tem mais só leitura, você vai ter que praticar. Aí ele foi indo, sabe? Ele foi indo, e eu acho que também é uma troca que ele também participou, que não foi uma coisa só, uma via única, né? Ele se esforçou muito. Para ele, assim, eu acho que ele, nesse sentido, eu acho que ele acabou, assim, pensando, eu posso ser exemplo para outros, né? Então eu vou me esforçar para ver, né, para a gente tentar se organizar, e para outras pessoas, assim, chamarem, né, outros deficientes visuais, para que eles não desistam, né, para que eles continuem tentando. A UFRJ providenciou uma ledora, só como eu tinha falado no início, ela não demorou a chegar, e quando chegou ela não ia sempre. Acho que o Vinícius, depois, quando passar a palavra para ele, pode até falar.
Só que não funcionava muito, porque como ela não entendia, para você ser interlocutor, fica muito mais fácil quando você entende o que o professor está falando, você entende aquele conteúdo. Então, por isso o trabalho está classe, e na sala, muitas vezes, quando o Jonathan não podia, o Jonathan é um colega, ele sentava ao lado do Vinícius, ajudava o Vinícius nessa interlocução, do que eu estava falando, do que eu estava explicando, a Maria de Fátima ficava, ou a Maria Clara ficava. Por quê? E eu gostava mais, porque quando a ledora estava, para não conhecer, acho que ela não funcionava, eu não percebia que funcionava. Então, acho que é muito específica a nossa área. Então, assim, talvez ela funcionasse bem em uma aula de direito, uma outra aula, talvez funcionasse. Para a contabilidade em si, ela não ser contadora, não ser próxima da área, também foi uma dificuldade. É uma dificuldade de horário dela também. Então, foi a Maria de Fátima mesmo, depois Maria Clara, e nós é que resolvemos fomos os ledores, acompanhantes, e fizemos todo o trabalho com isso. Parabéns. Eu bato palma para vocês duas, porque vocês terem todo esse trabalho para uma outra pessoa tentar aprender aquela disciplina, se colocar no lugar do outro, se o outro vai entender, se vai passar pela disciplina bem, isso é muito bacana, né? E, assim, pegar uma experiência de um usuário que vocês nunca tinham visto, né? Nunca tinham lidado, na verdade, a questão de ensino para um deficiente visual. Então, assim, muito bacana mesmo. Vinícius, eu queria agora te perguntar o seguinte: elas falaram que fizeram praticamente uma experiência sensorial tátil ali com você, né? Para que você tocasse, entendesse, conseguisse compreender o que estava sendo discutido ali na disciplina. E aí, como é que foi essa sua adaptação à proposta de ensino? Como é que era a sua participação na aula? Então, tinha os slides, né? Aí eu ficava só tentando prestar atenção na explicação dos slides da professora Márcia e imaginando o que a Maria de Fátima ia me dizer, ia passar comigo depois, né? Naquele reforço extra sala de aula, né? Todos os slides, eu tentava mentalizar ele tipo em forma de texto ali, né? Em forma de texto, toda a figura, toda a imagem que ela passou, porque, como ela mesma disse, era uma disciplina que era muita figura, muita imagem, entendeu? Então, a parte visual aí era toda mentalizada por mim, e quando chegou os materiais táteis, eu consegui compreender bem porque tinha a presença do Braille ali. E o Braille também foi um auxílio que facilitou muito para mim no aprendizado. E você chegava a gravar essas aulas para escutar depois em casa ou não? Então, algumas aulas eu cheguei até a gravar, só que a gravação, ela como pegaria a aula toda, e tem a questão também do barulho, os alunos às vezes se dispersavam, aí conversavam, aí fazia barulho na sala de aula, então atrapalhava um pouco. Então, assim, eu resolvi, deixar um pouco depois da gravação de lado, porque era muito tempo e tinha a questão do barulho que tinha na sala de aula, entendeu? E aí eu fiquei só mesmo com essa parte da Fátima, da Maria Fátima, que ela trabalhava comigo no computador, extra sala de aula, e a parte também dos materiais táteis, né? Aquilo que eu ia vendo no tato ali, ia também memorizando, mentalizando, para poder me ajudar na compreensão do conteúdo. Bacana, muito bacana. Professora Márcia, como é que foi pensada essa avaliação do Vinícius dentro da disciplina de contabilidade 1? Como é que era a avaliação? Era junto com os outros alunos ou você reservava uma sala para ele? Conta um pouquinho como é que foi. Isso foi uma coisa que eu fui amadurecendo ao longo do período, né? O período foi andando e eu pensando, né? E conversava com as meninas, né? Ai, meu Deus, como é que a gente vai fazer a avaliação do Vinícius? Ele tem que aprender a fazer um balanço, uma DRE, vai ter que aprender, mas como é que eu vou fazer a avaliação? E ele com dificuldade no computador também, estava aprendendo a usar o computador. Então, o que eu resolvi
em relação à avaliação dele, nós fizemos um teste da Maria de Fátima, fez uma prova toda com ele. Depois, na segunda avaliação, ela fez a parte objetiva e eu fiz a parte prática, montar balanço, lançamento e tal, eu fiz com ele. E foi assim, eu fiquei lágrimas nos olhos quando acabei, porque assim, como eu sou professora, ele estava fazendo a prova, eu já sabia o que ele tinha feito objetivo, eu já sabia se estava certo ou errado. Eu estava ali fazendo com ele a parte prática, vendo que ele estava acertando tudo. Então, assim, eu fiquei segurando aquele nó, né? Foi deixa para chorar em casa. E quando cheguei em casa, eu falei para minha filha, foi as duas chorando. Porque foi uma emoção muito grande. Eu ia perguntando, porque eu não li a prova. O que o ledor faz? O ledor lê e a pessoa responde ou não. Mas por quê? Você tem certeza? Qual a finalidade? Por que se faz isso? E ele ia respondendo, e não só resolveu. Porque a gente sabe que acontece isso, o aluno ficar mecânico. E eu vendo que, falei assim, meu Deus, deu certo. Ele realmente entendeu. Ele não está decorado, ele não memorizou, ele entendeu. Ele compreendeu a lógica patrimonial, entendeu os conceitos, entendeu a organização das demonstrações. E, assim, eu ainda não consigo contar no vocabulário palavras para descrever a emoção. Ele está sentado ali fazendo a prova com ele. Acredito que a Maria de Fátima vai poder falar também, a Maria Clara, porque a avaliação é em duas partes, a segunda. É a prova e o jogo. E quem jogou mais com ele, jogou bem com ele mesmo, foi a Maria Clara. Então, ela vai poder falar, vou passar a palavra para vocês falarem. E a Maria Clara me dava os feedback, aí eu ficava, né, porque eu já estava feliz por causa do feedback do jogo. Aí foi o dia da prova, aquele feedback, eu falei, gente, porque assim, quando eu pensei criei o jogo, eu jamais imaginei, ele era em formato papel, foi para online, jamais imaginei que ele seria acessível para uma pessoa, um portador de necessidades especiais. Então, assim, quando chegou na hora que o Vinícius conseguiu, compreendeu, e ela falava, nossa, o professor está amarradão lá jogando, não sei o quê. Nossa, eu falei, gente, como é que faz, né? Eu falei, é muito bem. A Maria de Fátima, eu gostaria, Fátima, que você falasse um pouquinho da prova também, depois a Maria Clara fala do jogo aqui para a gente. Então, a prova, eu acho que a avaliação foi o resultado final, né, daquilo que a gente construiu durante aquele período. Eu falei que essa responsabilidade da gente descrever, na verdade, a gente descreve, né, o mundo que a gente vê para uma outra pessoa. Ele não está vendo o mundo por conta própria, né? Nós é que estamos vendo e mostrando para ele. E isso aconteceu na avaliação também, né? Porque eu lia e eu ficava, falei, gente, depende de uma entonação, eu tenho que repetir para ele, porque o aluno, quando vai fazer uma questão, ele vê as questões objetivas, ele pensa, ele tenta fazer o cálculo, aí ele vê, é alternativa A? Não é, então vamos para B. Então eu tinha que repetir os valores para ele, Vinícius, alternativa A é essa, alternativa B é essa, alternativa... Aí ele fazia a conta, ele perguntava, né, qual é mesmo o valor que está na alternativa D? Eu falava, aí ele pensava, aí ele fazia na cabeça, ele contava, né? Porque na prova a gente não conseguiu filmar, mas ele levou como é que é o nome, Vinícius? Como é que é o nome daquilo que você levou para fazer conta, que eu esqueci agora o nome? O Soroban. Que é um ábaco, né? Praticamente um ábaco. É porque a gente chama de Soroban, porque a gente, quando estuda em Braille, a gente faz conta ali. A gente, como é alfabetizado em Braille, a gente tem aquilo ali como uma calculadora, né? Isso. Então, mas assim, aquilo ali, de um certo modo, ajudou, mas como na contabilidade a gente trabalha com mas foi o início, altos, pelo menos, né? Foi o início. Porque assim, a gente trabalha com números muito altos. Então tem contas que realmente ficam um pouco complicadas de fazer no Soroban, sim, entendeu? Aí tem que usar a calculadora mesmo, não tem jeito. Então, e eu fiz questão que ele trouxesse, porque a contabilidade ela começou no ábaco, né? A primeira contadora, né? Os contadores começaram a trabalhar no ábaco. Então, se ele começou no ábaco, por que ele também não pode começar no ábaco, né? Então, eu achei isso fantástico. E também uma outra questão porque assim, não é só a contabilidade que é visual. O ensino é muito visual. Hoje, o nosso mundo é muito visual. Verdade.
passa um tema e você olha para a cara do aluno e você percebe se ele entendeu ou não. O Vinícius, eu não tinha esse olhar, né? O que eu percebo, a gente começou a se entender, porque no início, né, eu não entendia ele também, né? Eu falando muito rápido, ele está falando muito rápido, está gaguejando, fala mais devagar, e ele também, às vezes, ele falei, você tem que perguntar, que se você não perguntar, assim, se você não me parar, eu não vou parar de falar. Ele, então tá. Então, aí ele falava, não, Fátima, para, eu não entendi isso, volta. Aí eu voltava. Ou seja, é uma construção de um relacionamento, né, entre um professor e um aluno, e você descobre também outras características, por exemplo, assim, na prova, né, na avaliação. A memória que ele tem, ele pode não ter uma memória visual, mas ele tem uma memória sonora de tudo que ele escuta, e às vezes é até difícil. Por exemplo, eu me lembro da primeira vez que eu encontrei com ele, ele falou, eu vou ficar te esperando na sala tal. Só que não era aquela sala, era a sala errada. E aí depois eu corrigi. Ele gravou o primeiro número da primeira sala errada. Eu falei, não, Vinícius, você lembra que eu depois... Eu falei, é verdade, é a próxima que você falou. Eu falei, isso. Então, ou seja, você fala uma vez e você percebe que... Eu não sei se só com ele é assim, ou todos os deficientes visuais são assim, mas ele decora. Tinha até vezes que, como ele falou que ele conta os passos, né? Às vezes ele chegava na sala antes de mim. Quando a gente estava um tempo, intervalo, né? Ao banheiro, beber água. Às vezes, ele já estava na sala antes, ele já tinha subido. Eu falei, caramba, pô, cadê o Vinícius? Eu fiquei esperando ele aqui para a gente subir a escada, ele já estava na porta, assim, me esperando. Então, isso aqui é legal, você descobrir que ele não tem a visão, mas ele tem outros recursos, né, que fazem com que ele assim, não digo substituir, mas que agregue valor, né, que ele consiga assim, visualizar aquilo que ele vê com os ouvidos, né? A gente pode dizer que ele vê com os ouvidos, e eu acho que é interessante. Da prova, eu fui, assim, a responsabilidade foi muito grande para ler a questão devagar, a gente tendo que repetir, né, todas as questões, e tendo essa dificuldade, assim, eu tenho que falar mais devagar, eu tenho que entender. Ou seja, não é uma prova que vai durar 1 hora. A prova dele durou 5 horas, porque, né, demora, é um tempo grande, eu tenho que voltar, eu tenho que ler. Aí ele demorava algumas questões, a gente passava, ele, não, vamos para outra questão, que eu vi que tem outra questão que é mais fácil. Aí a gente pulava, ou seja... Assim, foi uma experiência muito boa. Foi uma dupla adaptação, né? Você se adaptou a ele e ele se adaptou a você também. Exatamente, exatamente. É isso. É que eu falei, é uma troca de aprendizagem, né? Um vai aprendendo com o outro. Priscila, assim, é porque as pessoas, quem já foi ledor, né, no Benjamin ou outra instituição, uma coisa que a gente aprende, né? A gente tem que tomar muito cuidado com toda a pontuação, que faz muita diferença para induzir um erro, uma interpretação equivocada. Então, você tem que ter uma postura que você se reeduca, né, para poder ler e realmente funcionar, porque senão pode não funcionar, e você mais atrapalha que ajuda o ledor. Então, assim, o Zé Augusto, uma coisa que incomoda o Zé Augusto, não é só saber, né, fazer toda essa questão da respeitar a pontuação, porque às vezes até uma respiração errada você atrapalha na compreensão do contexto do que você está dizendo para a pessoa. O Zé Augusto também tem tipos de vozes que ele não gosta, que ele falou que incomoda, aí começa a cansar, ele se cansa muito rápido. Então ele prefere vozes mais graves. Então, assim, são várias variáveis, né, que fazem diferença também no contexto, né? E Maria Clara, fala do... Maria Clara vai contar para a gente do jogo. Tá sendo muito legal relembrar, né, como é que foi toda aquela experiência com Vinícius. Isso que Fátima falou, né, da questão da memória sonora, isso ficou muito evidente nessa parte do jogo, porque ele estava atrasado no jogo, porque no momento, acho que a monitora iria acompanhar ele, e aí por questão de horário acabou que ela não teve como acompanhar, e aí, como eu morava próximo da faculdade, eu passei a acompanhar ele no jogo. E aí foi muito interessante, porque eu lia para ele, né, o jogo
foi a professora Márcia que desenvolveu. Então, simula um escritório contábil e o aluno, ele é o estagiário e ele recebe, né, toda a documentação para poder fazer esses lançamentos. E aí foi justamente nesse momento que eu vi como o Vinícius ele realmente tinha aprendido efetivamente, né, todo aquele conteúdo. Porque o jogo é justamente a parte final da disciplina. É o momento que vai todo o conteúdo que a professora deu vai fazer sentido para o aluno. E para ele já fazia total sentido. Então eu lia para ele e às vezes até antes de eu terminar de ler ele já estava me dando a resposta, já estava dizendo onde é que lançava. Então chegou um momento que eu nem precisava mais ler tudo detalhadamente, porque eu li um pedacinho e ele já dizia débito em tal conta, crédito em tal conta, primeiro, lançamento de primeira fórmula, fato permutativo. E aí eu só preenchi o histórico. Então, assim, já foi ficou na jogo... cabeça, já ficou gravado já. O que era gravado não, assim, ele realmente aprendeu, né? Porque o que eu vi que ele tinha gravado era a questão do cálculo, né? Porque ele é muito bom de fazer cálculo. Então, no final que tinha que fazer o balancete, eu dizia os números a ele, qual era o que é que estava credor, o que é que estava devedor, e aí ele gravava aquilo ali, fazia o cálculo na cabeça e me dizia o resultado, eu ia lá e colocava. Então, e eu percebi, porque como eu estava acompanhando também os outros alunos, né, na parte do game, tinha muitos alunos que estavam lá na disciplina, assistindo aula normalmente, eles não tinham aprendido tanto quanto o Vinícius tinha aprendido. Então, assim, não só teve essa parte do esforço dele, né, de realmente aprender, como esse acompanhamento de Maria de Fátima foi essencial para ele poder realmente entender tudo aquilo. Então, ele conseguia coisas que os alunos não estavam conseguindo entender na parte do jogo, que já tinha sido feito, ele já sabia, então não precisava perder tempo, vamos dizer assim, né? Não precisava ensinar aquilo novamente. Coisa que vários alunos precisou a gente retomar determinados conteúdos para que eles pudessem relembrar. Com o Vinícius, não. Tanto que nesse dia, ele estava, acho que no mês de março ainda, né? Porque o jogo o ano inteiro, de janeiro a dezembro. A gente começou, acho que era 10 horas da manhã, lá na FAC. A gente saiu de lá mais de 7 horas da noite. 7 horas da noite, dia todo jogando. 7 horas. E além do aprendizado, era bom jogar, passar o tempo, era legal mesmo. Era legal mesmo. É tão bom ver isso de novo. Priscila, assim, eu acho que eu também tive muita sorte das pessoas que estavam fazendo estágio de docência comigo, né? Foram pessoas que abraçaram a causa. A monitora, na época, ela não conseguiu, né? Ela não tinha muita habilidade. Então, acabou tanto que a Maria Clara assumiu para jogar com ele. E isso, para mim, foi muito bom, né? Porque a gente fazia um trabalho, a gente discutia, como aparecia uma foto, eu conversava com a Maria Clara, pensei em fazer isso assim, o que você acha? Aí ia, conversava com ela, aí a gente se entendia, e ela fazia, aí me dava o resultado, deu certo, não deu certo. A Maria Clara me deixou bem e falou, o pessoal está funcionando, eu falei, ai meu Deus, glória a Deus, ele está conseguindo jogar, que maravilha. Então, assim, foi, com certeza, importante para essas duas alunas, né, de estágio de docência, por quê? Porque ali dentro desse estágio de docência que elas passaram, eu tenho certeza que, assim, foi melhor ter passado por aquele aprendizado ali de lidar com tentativa e erro, né, do que funcionava para o Vinícius e o que não funcionava, para quando elas se tornarem professores, elas já saberem o caminho das pedras. Então, isso foi muito bom, com certeza, para elas. Você queria acrescentar, Maria Clara? É porque, assim, cada uma ficava numa turma, mas elas acabaram falando assim, vamos juntar. É o que eu falei, eu achei que ia ser um desafio para mim, quando eu vi, eu tinha uma equipe, eu tinha um monte de... Deus foi mandando os anjos foram chegando. Um batalhão, né? Foi um batalhão. Foi uma outra coisa que eu queria acrescentar também é que antes mesmo do jogo, a professora Márcia começou a colocar vários joguinhos interativos para os alunos, né? O Kahoot, e aí a gente viu que o Kahoot para o Vinícius não funcionava muito bem, porque como era um game que tinha tempo, então a gente tinha que ler e ele responder no celular e isso acabava atrasando. E o Kahoot tem essa questão da pontuação ser o tempo com a resposta certa. E isso começou a prejudicar um pouco ele nessa questão do desempenho no jogo, nesse jogo. E aí a gente resolveu botar o Plickers, que são as plaquinhas impressas, né, que é um QR Code, e aí cada aluno tem seu QR Code. E aí no de Vinícius, a gente essa placa do QR Code tem a letra A, B, C e D, que corresponde às respostas exatas. E aí no de Vinícius a gente colocou lá as letras em braille para ele poder jogar. Então, na hora do jogo, aí no Plickers ele já participava de igual para igual.
E tiveram vários que ele chegou a ficar na frente de muita gente, então foi muito interessante. E foi assim, eu tive que fazer 2 vezes. Teve a primeira vez que eu escrevi no Braille, então tinha uma letra errada. Aí eu falei, não, vou fazer de novo, porque o Braille você escreve como você estiver escrevendo, você escreve da direita para a esquerda e como se estivesse no espelho. Então você tem que ter uma concentração, uma calma para escrever. Se desconcentrar, você vai escrever você vai inverter uma letra. Então, assim, aí a gente vai fazer a letra direitinho para não atrapalhar ele. Aí a Maria Clara colou, ficou bonitinho. Porque a nossa proposta sempre foi dar autonomia. A gente vai ajudar, a gente vai fazer tudo que é ao nosso alcance, mas o Vinícius tem que estar junto. Ele não teve tratamento diferenciado, ele pode até falar depois se ele teve tratamento diferenciado. A prova dele foi igual a dos outros alunos, não teve diferença. Igual mesmo. A diferença foi só o tempo. E a nota dele ele tirou 10. Nenhum outro aluno tirou 10 na turma. Nenhum outro, só o Vinícius. E é previsto, né? Esse tempo maior para ele realizar a prova é um tempo previsto. Então, com certeza, foi em condições de igualdade, não tenha dúvida. Sim, e até porque aquela questão que a gente briga tanto, essa questão da avaliação. O Vinícius foi o único aluno que eu senti que eu realmente avaliei, porque eu estava ali com ele fazendo a prova. Eu não acho que a prova valia. A do Vinícius avaliou, porque eu estava ali com ele. Até de direito que eu apliquei para ele depois, para uma professora, eu senti que ele estava sendo avaliado pela forma como eu fiz a prova com ele, né, Vinícius? E como ele foi respondendo. Como foi respondendo. É uma avaliação. Não é uma prova respondida, é uma avaliação. Uma avaliação. Se a pessoa aprendeu. É um trabalho junto ali que você estava fazendo comigo, na verdade. Imagina se a gente pudesse fazer, né, prova oral com todos os alunos. Seria ótimo. Eu queria saber de você agora. Você quer complementar, Maria de Fátima? Eu queria só complementar o seguinte, porque a gente falou, porque ele realmente tem uma memória muito boa. Então, como a gente tentar separar, será que ele decorou ou será que ele entendeu? Então, isso era muito importante durante os nossos encontros. Eu tinha que fazer ele me dar... você entendeu? Então, eu quero que você me dê um exemplo. Porque aí, se ele me desse um exemplo, eu me sentia mais seguro. Eu falei, opa, ele conseguiu me dar um exemplo porque ele entendeu. Ele não vai repetir aquilo que eu falei, entendeu? Porque era muito fácil. Eu falava, eu repetia, eu podia decorar e repetir a mesma coisa. Mas não, ele me dava exemplos. Falei, poxa, então eu acho que também é interessante a gente deixar isso assim, né, isso registrado, né? Porque já que os deficientes visuais, eu acho que tem uma percepção, eles decoram muito, é interessante a gente buscar, né, fazer com que eles tentem, saiam, né, da zona de conforto deles, justamente para a gente também perceber se eles efetivamente aprenderam ou não, ou se eles estão apenas só, né, assim, né, se utilizando de uma forma que eles têm, né? Ou seja, uma habilidade de decorar. Muito melhor do que a nossa. Ele lembra de coisas que eu tenho certeza que eu já esqueci, entendeu? Tanto visual, tanto a memória visual quanto a memória sonora. As duas, mas eu tenho certeza que ele lembra. Então é interessante também a gente ter assim, essa preocupação, principalmente quando a professora Márcia falou a avaliação, ele realmente foi avaliado, porque ele fez um exercício lembrando ainda, ou seja, ele fez a avaliação lembrando de coisas que a gente fez anteriormente, ou seja, ele conseguiu construir um exemplo, né? Então, quando ele constrói um exemplo, a pessoa já sabe, ou seja, ele aprendeu, né? Ele conseguiu entender aquela mensagem que a gente estava passando. Isso realmente foi muito gratificante. Ai, gente, muito bacana escutar vocês falarem com orgulho do trabalho que foi feito com ele. Mas eu queria saber de você, Vinícius, o que você achou de realizar essa avaliação, né, no final da disciplina de contabilidade 1? O que você achou? Para mim também não foi diferente, foi muito gratificante, porque no início eu achava que ia ser bem difícil, como eu já falei aqui anteriormente, porque por se tratar de um curso, né, mais visual. Mas eu falei assim, poxa, é interessante assim, a gente experimentar coisas novas, porque para mim era muito novo aquilo e tal. Já tinha ouvido falar em contabilidade antes, mas nunca assim parei para ver como é que era em si, mais detalhadamente. Então, claro, eu tive bastante ajuda, porque
a gente não vai adivinhar no início que a gente vai ter tanta ajuda, que vai ser um aprendizado assim das duas partes, tanto de quem ensina e tanto de quem aprende ali, né? Vai estar ensinando algumas coisas para quem está ali te passando a mensagem. Então, para mim, depois que eu vi que realmente eu estava conseguindo entender, porque entender e decorar são coisas diferentes. Então, quando o conteúdo é entendido, tudo fica mais fácil, né? Já está ali na cabeça, na ponta da língua, você vai ali respondendo e vai fazendo, vai praticando, e aquilo ali se torna bem tranquilo, bem suave. A ajuda que façam, quem está te ensinando, passa a ser só um apoio ali, um suporte. Se você se confundir alguma coisa, esquecer uma coisa aqui, outra ali, a pessoa está te lembrando, a pessoa fazer você lembrar, entendeu? Mas e a partir também... dessa força-tarefa, né? Vamos dizer assim, da Maria de Fátima, que ajudou você, da Maria Clara, né? Que ficou fazendo uma parte de jogos ali com você, e a partir também da professora Márcia. A partir dessas 3 experiências, você se sentiu mais preparado para cursar a disciplina? Sim, não tem a menor dúvida, porque me deu uma segurança e mais ânimo também para quando vier outras disciplinas, eu saí dali pensando, quando vier outras disciplinas, eu já tenho entendimento, já consegui pegar a lógica da coisa, do caso da lógica contábil, né? Então, para mim, já é um passo dado, entendeu? A partir dessas 3 ajudas, da professora Márcia, da Maria de Fátima e da Maria Clara. Então, já fica, até porque no caso da Maria Clara, o jogo não foi só ali, teve um jogo também no segundo período, que também eu tive a ajuda do Brandon aí, e ficou, já estava bem mais fácil para mim, entendeu? A compreensão do conteúdo, de como fazer, de como organizar um lançamento, balanço, entendeu? Então, foi muito bom mesmo, foi muito bom. Foi muito Vinícius, necessária mesmo, né? Vinícius, teve alunos que falaram que você ia precisar de tratamento psicológico depois de fazer a prova oral comigo. É verdade? Que isso, gente? Não. Um momento. Seus colegas. Ao contrário, eu tive que me acalmar, porque assim, ali na hora a gente fica nervoso, né? Tomara que dê certo, tal, naquela ansiedade. Mas depois que você consegue fazer e ver que dá certo, você, poxa, que bom, que ótimo, fica aliviado. Então, não, isso aí já vem de mim mesmo. Depois que a gente faz e vê que dá certo, a nossa felicidade, que o trabalho foi realizado com êxito, foi gratificante. Não tem isso não. É que também vai muito da pessoa, entendeu? É o que vocês falaram. Não teve nada diferenciado para mim, entendeu? Só o que bastou foi o meu esforço, o meu comprometimento com aquilo que estava sendo feito. Né? Porque não adiantaria nada. O esforço de vocês se eu sabe, botasse na cabeça que seria uma coisa assim, vai acontecer naturalmente, de qualquer maneira, e não é bem assim. Depende muito também daquela pessoa que está aprendendo, né? Vai sendo passado o conteúdo. Então, não é tratamento psicológico, é a cabeça da pessoa que tem que estar boa para essas coisas. É porque os alunos qual aluno quer fazer prova com o professor? Os alunos querem correr do professor. Professora Márcia, queria te perguntar o seguinte. Então, no final do primeiro semestre de 2019, o seu comprometimento com o Vinícius ele estava concluído? Deveria, né? Mas não. Eu não consegui enxergar o Vinícius mais só como um aluno que passou por mim, mas um aluno que faz parte da minha vida. E eu falei, não, eu vou ter que encontrar meios de continuar esse acompanhamento, porque é um aluno que teve um bom desempenho. E eu falei, eu tenho que manter. Como é que eu mantenho esse desempenho? Aí eu pedi autorização para fazer um curso para monitor voluntário, lancei o edital,
nesse finalzinho de período, eu já conversava direto com a professora Jasmin, já passando para ela, conversando, orientando como é que eram as coisas, para a gente começar a ter ideias, né, de outros mapas táteis, outras ferramentas que a gente ia tentar desenvolver para ajudá-lo, e consegui o monitor. Na seleção do monitor, eu selecionei o Brandon. Por que você não buscou um ledor? Por quê? Quando eu tenho um Brandon, eu seleciono um aluno do curso, mas né, que eu pedi aluno terceiro período em diante, é um aluno que ele já conhece todo aquele conteúdo, ele sabe o que o professor está falando na aula, então o acompanhamento dele na sala de aula é diferente de um ledor, porque ele realmente faz o papel de interlocutor, ele consegue fazer esse papel. E tem mais uma variável que também conta aí, é de aluno para aluno, a comunicação é a mesma. Então, muitas vezes, ele não vai repetir o que o professor falou, ele vai explicar, porque ele sabe como ele aprendeu, ele vai usar como ele aprendeu e vai explicar ali na hora. Aí eu disse, tá, e o Vinícius continuou participando da aula, então é muito diferente. Então, eu acho que assim, foi um ganho ter feito isso. E a ideia é que o que eu imaginei? Ele não vai ter mais a Maria de Fátima, então eu queria alguém para substituir a Maria de Fátima. Eu fiz uma reunião com o Breno, Maria de Fátima explicou para o Breno como é que ela trabalhava com ele, e o Breno ficou sendo um monitor voluntário só para ficar com o Vinícius, acompanhando nas aulas e fazer o trabalho da classe com ele também. E eu me ofereci para o departamento para aplicar todas as provas para os docentes que não se sentissem à vontade ou quisessem a minha ajuda, porque eu sei da dificuldade que é você aplicar uma prova se você não tem essa habilidade. E alguns professores me pediram, como a Jasmine também, que é a professora também, além do Brandon, eu já sabia que ia ter o Brandon para ajudar, eu também já tinha colocado à disposição e ela gostou da ideia, achou ótimo. E assim o Vinícius teve que me aturar mais um semestre, né? Não, mas foi bom. Foi bom. Valeu muito a pena. E você, professora Jasmin, como é que foi essa experiência de receber um aluno com deficiência visual na sua sala de aula? Foi um desafio para mim, porque no final do primeiro semestre, assim como a professora estava comentando, ela já conversava comigo, a gente já conversava sobre isso. E eu ficava também perdendo o sono, assim como ela também foi, no início, como abordar algumas questões dentro da disciplina. Tinha preocupação primeiro, se teria alguém que iria me ajudar ou não. Aí deu certo que o Brendo, como monitor, foi uma pessoa assim primordial, assim, o braço direito total. Eu fiquei completamente tranquila tendo o Brendo para me ajudar com relação ao Vinícius. Mas foi um desafio, até porque eu não uso muito slide, eu uso muito quadro. Então, como que eu vou transcrever o que eu estou fazendo no quadro para que ele consiga entender o que ele está fazendo? Então, era a dinâmica um pouquinho diferente. Mas a ajuda do Breno foi fundamental. E também a dedicação do Vinícius. Assim, para ajudar na compreensão dos conteúdos de Contabilidade 2, já que agora o material que a gente desenvolveu, que a gente usou Lego, aqui está o Hacklet, aqui embaixo, então é aqui que eu escrevia. Então, eu fui escrevendo e usamos o Lego para entender a composição da receita bruta em relação à receita líquida, que é uma coisa que a gente estuda em contabilidade, e para entender o impacto dos impostos sobre a receita e como é que isso era calculado. Então, esse foi mais um material que a gente desenvolveu, tá? E esse é o Hacklet emprestado pela Francis da Spleb. O próximo slide, Luiz Antônio. Aqui dá para ver em pé, tá vendo? Então, assim, isso ajudou muito para o Vinícius. Facilitou muito a compreensão dele. E o Breno depois vai falar, ele usou também mais materiais. Porque seria uma transcrição do que eu estava colocando no quadro, né? Porque eu desenhava essas figuras e aí isso transcreveu, né? Então ele conseguia
apalpar todos as coisas que tirava, colocava, enfim, né? Foi bem interessante. E à medida que apareciam novos conteúdos, eu conversava com a professora Márcia e a gente pensava em como mostrar isso para o Vinícius, né? Como isso aconteceria, né? Por exemplo, depois veio a questão da ficha de estoque, né? Que são 9 colunas. Então, são 9 colunas para mostrar a movimentação do estoque. Né? Como a gente vai fazer isso? Né? Afinal, a gente conseguiu montar uma ficha de estoque maior para que ele consiga visualizar isso também. Uma vez que ele visualizou, a sensação que eu tinha é que ele realmente entendeu a lógica e, a partir dali, trabalhava isso no computador. E aí também o Breno foi fundamental para que consiga mostrar esse movimento dentro de uma planilha, por exemplo, no Excel, para ver isso. Ou executar. Muito bacana. Eu queria entender como é que foi pensar nesse teu processo avaliativo da disciplina de Contabilidade 2. E também queria que você comentasse um pouquinho como é que foi o desempenho do Vinícius. Em relação à avaliação, a avaliação era igual aos outros alunos, a mesma prova, então, assim, não teve nenhuma diferença em relação ao tipo de prova. A diferença era que, como a professora Márcia, ela se colocou à disposição para aplicar a prova, então ele tinha um dia específico, né, sozinho, até porque o barulho às vezes atrapalha, enfim. Então, ele tinha um horário específico para que ele pudesse aplicar a avaliação. Então, a professora Márcia, ela participou nesse processo, né? Então, ela me ajudou nesse sentido. Mas a avaliação era igual a qualquer outro aluno. E, em relação ao desempenho do Vinícius, para mim, ele foi um dos melhores alunos que eu tive. Porque ele era uma pessoa muito dedicada, né? Ele realmente fazia todas as atividades. Em Contabilidade 2, a gente trabalha com muito exercício, todo o conteúdo tinha vários exercícios, e aí também eu ficava preocupada se ele ia conseguir ou não fazer todos os exercícios. Ele sempre entregava todos eles, ele fazia todos no planilha Excel, então ele começou a trabalhar muito com as planilhas, com o computador. Então, eu acredito que esse trabalho que foi feito lá em Contabilidade 1, de apresentar o computador, de ele começar a trabalhar no computador, foi fundamental para que ele conseguisse fazer as atividades em Contabilidade 2. Foi um início. E a gente também queria que ele pudesse ter autonomia. Futuramente, ele vai precisar disso, ele vai precisar de trabalhar com o computador, então, para que ele consiga já independência para fazer todas as atividades. Então, o Vinícius foi muito dedicado, ele realmente fazia todas as atividades, foi um dos melhores alunos. Também foi um dos que tirou 10. Né? Ele sabia realmente tudo. Teve essa base muito boa lá em Contabilidade 1, e a gente tentou dar continuidade a esse trabalho que foi feito. Eu acho que isso foi fundamental, essa continuidade também. Você pegar o desempenho do aluno, né, o empenho que ele está na disciplina e o empenho da professora também querer passar o conteúdo, ali dá um super resultado, né? Tanto que ele foi super bem na disciplina de Contabilidade 1 e Contabilidade 2. Então, assim, parabéns a todas vocês que estavam envolvidas. E agora eu vou falar um pouquinho com o Brendo. Para você, Brandon, enquanto monitor, foi sua primeira experiência com esse tipo de deficiência? E como é que foi realizar monitoria para um aluno com deficiência visual? Sim, foi a primeira experiência com aluno com deficiência. E eu já queria ser monitor, né? Porque eu tenho essa vontade de ajudar, de ensinar, compartilhar conhecimento. E realmente é uma técnica, um método de fixação de conhecimento muito importante, muito de grande valia para mim. E quando a Márcia fez o processo seletivo e me chamou e eu fui selecionado e conversou comigo sobre o que era monitoria, isso me rememorou o meu passado, né, de formação na área de ciências sociais. E uma das coisas que me fez fazer ciências sociais era essa vontade de mudar o mundo, né?
E esse projeto, né, essa iniciativa é um passo importante para a mudança, né? E essa mudança, ela está conectada exatamente na questão de acessibilidade, a democratização do acesso, né, ao ensino superior, e nesse caso, o conteúdo, o saber contábil, né? E aí depois eu conversei com a Márcia, a Maria de Fátima, para dar o prosseguimento de todo o trabalho que já tinha sido feito em Contabilidade 1, né? E junto com a Jasmine, né, ver como seria o acompanhamento da disciplina. E foi aí também que eu conheci o Vinícius, né? E foi uma grande surpresa, assim, porque ele é um aluno muito dedicado, ele é muito esforçado, como foi dito aqui por todos, né? Então, não tem nada a reclamar, sabe? Não tem nada a reclamar, só tenho que elogiar, porque o grupo aqui que foi formado, né, são de pessoas extremamente solidárias, né, que buscam fazer a diferença, fazer com que os alunos, a Márcia, por exemplo, né, essa mãezona que a gente tem, com toda essa iniciativa, e que a gente consiga fazer com que todos ali possam compreender a disciplina de contabilidade. E quando eu conheci o Vinícius, né, só não teve muita dificuldade. Claro, tem a questão da dificuldade a questão de uma nova metodologia, novas técnicas de ensino, mas o esforço dele em aprender, né, ajudou bastante esse processo. E na questão de construção de conhecimento, né, que é tanto dele quanto do meu, buscas, né, através do teste porque o Vinícius é o nosso teste, né? Ele vai dizendo o que está bom, o que está ruim, o que ele consegue compreender. E dessa forma também eu consigo aprender bastante, eu consigo fixar o conhecimento contábil e entender ele de diferentes perspectivas, né? E essa experiência, ela foi realmente muito gratificante, né? Eu lembro nas aulas de contabilidade, né? As primeiras aulas eu não sabia exatamente o que fazer, né? A gente se depara com um desafio e agora, o que a gente vai fazer, né? Aí, conversando com a Jasmine, conversando com a Márcia, conversando com a Maria de Fátima, a gente foi vendo o que a gente poderia fazer, né? E dando prosseguimento ao trabalho da Maria de Fátima, né, que ela consegue introduzir esse trabalho no computador com o Vinícius, eu comecei, nas monitorias, a ajudá-lo a mexer em softwares, né, de planilhas, porque existe uma dificuldade muito grande, né, dele produzir e organizar as informações, né? A gente já tinha os material tátil da Márcia, que ele já tinha uma compreensão de como as informações contábeis, a lógica contábil, ela estava ali organizada, né, nessas demonstrações. Mas ainda tinha uma dificuldade dele conseguir produzir isso de uma forma em que não somente ele consiga fazer e consiga entender, mas também para que outros possam ver o trabalho dele. E quando a gente conseguiu com que ele aprendesse a mexer no Excel, por exemplo, aí ele começa a ter uma autonomia, uma independência, né? Que é o que a gente está buscando, para ele fazer esses exercícios, né? E ele sempre foi bem esforçado. Eu lembro das monitorias que a gente teve, que ficou bastante. A gente ficou várias horas trabalhando, estudando, lendo o conteúdo, lendo inclusive o livro da Márcia. A gente teve a questão das listas maravilhosas de exercícios da Jasmine, que a gente foi. Que inclusive o Vinícius ele fez tudo. E muitas das listas ele fez antes do prazo, inclusive do jogo, né? Eu lembro da fala da Maria Clara, né, que quando começou no primeiro período, que ele estava atrasado em fazer. Mas quando vocês a Maria Clara, a Maria de Fátima, a Márcia, trabalharam junto com o Vinícius, né, dando todo esse início desse processo, quando ele chegou para a gente, assim,
foi incrível. Ele conseguiu fazer tranquilamente o jogo, e foi até engraçado, porque, como a Maria Clara disse, né, ele já dava as informações. Eu li o fato contábil, aí ele dava lá as informações. A data é tal, débito é tal, crédito é tal, o histórico é tal, o valor é tal. Aí eu já ficava assim, peraí, Vinícius, calma. A fórmula também ficava assim, peraí, Vinícius, peraí, que eu ainda tenho que escrever aqui, colocar aqui no jogo. E certamente é uma experiência incrível, assim. Eu acho que essa iniciativa é um passo muito importante, né, para que possamos, de fato, tornar o mundo melhor, né? Criar uma rede de solidariedade, porque não tem... Uma das coisas mais lindas da humanidade é isso, essa solidariedade, essa rede de solidariedade, as pessoas se ajudando, as pessoas criando condições para que todos possam ter as mesmas oportunidades, ter uma vida digna, uma vida de compreensão, empatia, né? E eu espero que essa rede de solidariedade que foi formada nesse grupo, né, de contabilidade com acessibilidade para todos, né? Nesse caso, para quem tem baixa visão ou sem visão, ele possa inspirar a comunidade acadêmica, inspirar as instituições, né, de ensino, inspirar a sociedade civil em geral, também os nossos legisladores, executores de leis, né, que possam participar, formular no governo projetos e que isso possa ser ampliado. E eu estou muito feliz, eu só tenho a agradecer muito de ter essa oportunidade de participar dessa rede de solidariedade, que está crescendo, que está se expandindo, e eu espero muito, muito mesmo que todo esse projeto que vai virar um legado, ele se espalhe, não somente nas ciências contábeis, mas em todas as áreas de atuação, as áreas de conhecimento que estão presentes nas universidades, né? Então é isso, eu só tenho a agradecer, a experiência é maravilhosa, as pessoas são maravilhosas e, enfim, é isso, é sempre pensar no futuro melhor e trabalhar para isso. Tá bom, agora eu vou fazer uma pergunta para a professora Márcia, Maria de Fátima, Maria Clara e Yasmin. Como é que foi para vocês, e aí eu falo desse momento de formação enquanto docente. Houve alguma preparação na questão do ensino para uma pessoa que tenha deficiência visual? E eu queria começar com a professora Márcia. Assim, eu tive toda a formação, busquei, né, e tive no mestrado a formação para docência, foi até muito bem feita pelo professor, os professores lá da UERJ, mas voltada para a deficiência, não. O que eu tive foi só um cursinho que é dado dentro do Benjamin, né, para a gente fazer o papel de ledor, só. Não tive nenhum preparo. Inclusive, eu sou professora de metodologia do ensino superior lá no programa, e eu estou pensando em dar um jeito de inserir isso dentro do conteúdo, que já está, ele é grande para as horas. Ou quebrar isso, criar uma disciplina letiva, mas seria importante a gente pensar, as pessoas na aula de metodologia do ensino, a trabalhar isso também. Sim, com certeza. E você, Maria de Fátima? Então, eu achei importantíssimo e eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu fiz a disciplina da metodologia de ensino superior 2 vezes. Eu fiz no doutorado e fiz no mestrado também, até porque foram professoras diferentes, né? Eu acho que no mestrado eu tive mais a parte teórica, vamos dizer assim, mais a teoria, e a Márcia foi mais para a parte prática, né? Que justamente é isso que a gente quer, né? Então, eu acho que eu pude ter essas duas lógicas muito juntas nessas duas passagens, né, do mestrado e do doutorado pela disciplina de metodologia de ensino superior. Mas, assim, obviamente, né, a Márcia também pensava nisso, né, que isso fosse surgir. E é muito interessante do que ela falou agora,
a importância dela colocar pelo menos alguma coisinha de, olha, pode acontecer, e se vocês fizerem, qual a reação, né? Existe um susto, vai existir a tentativa e erro, eu acho que a tentativa e erro vai existir não só com o Vinícius, mas assim, pode ser que outro deficiente visual não se adapte à mesma metodologia que nós utilizamos com o Vinícius, e isso tenha que ser assim, alterado, mudado, ou seja, vai ser sempre tentativa e erro, mas eu acho que cabe, eu acho que o profissional, que é o professor, né, eu acho que também eu também tenho a questão da resistência, tem muitos professores que já têm 20 anos, que já dão aula daquela forma há 20 anos, eu não sei se eles estão, assim, eu não digo afim, mas preparados, né, para depois de 20 anos mudar alguma coisa, né? Então, eu acho que também tem essa questão da vocação. E uma coisa interessante também lembrar, que a gente conversando, eu e Márcia, na aula de Conte 1, eu falei, Márcia, você é professora de alfabetização da contabilidade, você alfabetiza os alunos em contabilidade. Então, a sua responsabilidade é muito grande. Se você não consegue passar a lógica contábil para eles, de origem e aplicação de recursos, eles vão ficar mal alfabetizados a vida toda. E aí, isso a gente pode ver que o Vinícius aprendeu, ele foi alfabetizado da forma correta. Quando ele entendeu a lógica, né, principalmente nessa parte de Conte 1, você viu que o resto dos desafios eram coisas que eram agregadas, né, eram graus de dificuldade que iam sendo acrescentados, mas como ele já sabia a lógica da alfabetização, ele ia tranquilo, só bastava pensar só um pouquinho, mas ele foi bem tranquilo. Fátima, só adendo aí, você falou professores com mais de 20, com 20 anos, eu tenho mais de 20 anos de magistério, são 26, então tem exceções. Então, mas assim, você, né? Eu não sei se outros professores, eu não digo só do curso de Ciências Contábeis, mas outros cursos, né? Será que as pessoas que já estão quase para se aposentar, será que vão se dispor a isso, né? Ter essa sensibilidade de chegar, poxa, vamos encontrar uma nova forma de dar a aula de contabilidade? Não sei, Márcia, eu tenho as minhas dúvidas. Você queria complementar, Maria Clara? Em algum momento da formação docente de vocês, houve uma preparação para a prática do ensino para pessoas com deficiência visual? Ah, certo. Então, no meu caso, eu tinha feito a disciplina de metodologia do ensino superior como aluno especial aqui na UFBA. O professor era pedagogo e contador, então ele chegou a comentar sobre essa possibilidade, mas assim, não chegou a passar nada efetivo para a gente, que a gente pudesse aprender alguma técnica, algum método. E com a professora Márcia, que eu cheguei a cursar com ela a disciplina de metodologia do ensino superior também aí na UFRJ, no programa, ela chegou a comentar também, falando da experiência dela com essa aluna que tinha deficiência auditiva, né? Que tinha só 20% da audição. Mas eu acredito que ela não esperava, como eu também não esperava, a gente já encontrar Vinícius logo no semestre seguinte da aula dela, que a gente tinha tido. Então, assim, eu não tinha tido nenhuma experiência, mas para mim foi muito gratificante, muito importante ter esse contato com ele logo nessa minha primeira experiência como estagiária docente, né? Então, eu consegui aprender muito, né? Essa questão de ser com a professora Márcia também, como Fátima está falando. Nem todo professor está preparado para mudar sua forma de ensinar. Né? A professora Márcia, ela tem esse lado dela de empatia com o aluno, de poder transformar a aula e fazer com que aquele aluno também se sinta motivado. Né? Então, para mim, eu só tive a ganhar com essa experiência. E você, professora Yasmin, queria complementar alguma coisa? Em relação à minha formação, sobre isso eu tive também a disciplina com a professora Márcia, né, sobre metodologia do ensino. E ali a gente não viu muita coisa sobre questão de deficiência com o aluno, né? Quase nada. Acho que agora que começou, que eu acredito que comece a ter outros conteúdos em relação a isso. Mas meu aprendizado foi com ela, primeiro, olhando para o aluno, né? Porque uma das coisas que ela abordou muito na disciplina é a questão da empatia com o aluno, tipo, a gente ouvir o aluno, se colocar no lugar do aluno, prestar atenção nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, olhar para tudo isso, essa base
que eu tive nessa disciplina, eu sempre quis levar para a sala de aula, então isso me ajudou bastante também. E aí fora as conversas com a professora mesmo, de como a gente pode pensar, como a gente vai, aquele conteúdo, como a gente vai mostrar isso, pensar e trabalhar junto. A gente conversou muito, assim, em relação a como mostrar isso, o que fazer, o que a gente pode fazer ou não, o que daria certo, o que não daria certo. Então, para mim foi um aprendizado o tempo todo. Então, desde o início até o final, e agora continuo aprendendo e continuo pensando o que a gente pode fazer em outras situações, né, como a Maria de Fátima falou, talvez funcione para um aluno, mas não funcione para outro, né? Cada aluno tem o seu processo diferente. Então, Sempre assim, aprender a aprender, né? exatamente. Sempre um processo contínuo, nunca finda, né? E aí, se vem outro aluno com outra deficiência, é um outro modus operandi. Então, o docente, ele tem essa trajetória, né? Ele não pode ser estático, porque toda hora o aluno muda. Isso que é bacana na docência. Professora Márcia, você gostaria de finalizar? Esse trabalho não ficou só vou fazer um edital para trazer um estagiário, um monitor, né, para substituir a estagiária docente, para fazer um trabalho legal. Eu vou dizer... Não, eu incluí na minha linha de pesquisa, né, contabilidade inclusiva, e a ideia é pegar todo esse material que hoje foi feito com papel, cola, pedrinha, Lego. Aqui vocês podem ver, isso aqui já são protótipos, né, de teste que a gente está fazendo. A ideia é fazer em 3D. A gente estava tentando fazer a ficha de controle de estoque, né? Aqui nós temos o Rodrigo, que é o pesquisador responsável do CBPF, eu, o Vinícius, o Brendo, e o Marcos Vinícius, que é o engenheiro que era do que começou, ele gostou da ideia, e eu fui levando as ideias para ele, e você estava com ele, aí a Francis da Spleb me mandou toda a dimensão, porque a leitura do Braille é no dedo, então aqui no dedo tem que ter 6 pontos. Qual é o espaço entre esses pontinhos aqui que tem que ter? Qual o mínimo? Entre as duas fileiras, entre a fileira da primeira letra e o espaço para começar a palavra. Tudo isso ele teve que estudar. E o que a gente fazia? A gente fazia o material, aí ele me avisava, eu passava lá, pegava, aí eu mandava mensagem para o Brendo, vai com o Vinícius lá na minha sala. Aí dava para ele testava e falava. Eu falava, o que está escrito aí? Porque ele fazia na frente, em braille, por trás, em tinta. Aí ele falava certinho. Aí eu perguntava, mas tá bom? Ele falava, não, podia ter um pouco mais de espaço no início, um pouco mais de espaço no final. Teve que começou a fazer valores é um pouquinho complicado, tem que ter um símbolo antes, e a gente não sabia direito todos os números. Aí ele fez um número que na tinta estava um, mas no braille estava outro. Aí, o que a gente descobriu? O Marcos não tentava mais fazer, ele ligava, mandava áudio para o Vinícius, me pedia para mandar. Vinícius, fala aí, como é que... Porque assim, são 6 pontos. Então, tem a casa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele falava, esse número é a casa 1 e 4. Aí o cara rapidinho, o computador ia programando para fazer esse material, esses testes em 3D. E a gente também já começou a conversa com o Benjamin, só que aí veio essa pandemia que atrapalhou um pouco, eu cheguei até a liberar um pouco do material que tinha, que eu comprei esse polímero, foi eu que comprei para fazer esse material, e eu peguei uma parte desse polímero e ele usou para fazer o material que é o gráfico, para eles aprenderem gráfico. Ficou bem legal em 3D, eles faziam em EVA, lá no Benjamin, ele fez um para eles em polímero. Então, a gente viu, o Benjamin também viu que a gente pode se juntar, tem muitas coisas lá que são legais, que a gente pode reaproveitar para ensinar na faculdade, em outras matérias, não especificamente na minha, como também tem coisas que a gente pode desenvolver para eles. E o Brendo, eu pedi a ele fez em janeiro o curso do Monet. O Monet é como se fosse o tradutor. É através do Monet que você transforma o que está em tinta, que é em português, né, para braille. Ele fez o curso e agora é esperar recursos para a gente conseguir fazer os materiais que a gente quer transformar tudo em 3D.
E também fazer o livro, né, que a gente usa, Contabilidade 1 e 2, todo em braille também. Por isso que o Breno já se adiantou. O problema agora é impressora e recurso, para a gente fazer o livro todo em braille, e a ideia é distribuir para as principais bibliotecas do Brasil, né? Tem um kitzinho lá, do material em braille, mais o livro em braille, para que outras pessoas possam ter, porque ainda é grande visuais que usam braille, e no Monet você consegue fazer o balanço DRE tudo em braille. Todos esses desenhos que a Maria faz transcrever. Na verdade, o transcritor de figuras é uma função, tem um cara que ele faz só isso, né? Lá na Esprep tem uma pessoa que é especialista nisso. E a gente foi uma tentativa e erro, mas o Monet ele consegue fazer o desenho da figura. Então, a ideia é, quanto mais eu puder dar autonomia para ele pegar o livro, sentar e estudar sozinho, eu acho que é melhor. Eu acho que essa que é a ideia. É tornar ele menos dependente do professor, do ledor, e a busca agora de desenvolver materiais é nesse sentido. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? E que, gente, assim, eu sou muito grata a todos vocês que me ajudaram muito, ao Rodrigo, Marcos Vinícius, CBPF. Nossa, sem vocês, nada disso teria sido possível. Foi um aprendizado, assim, acho que o Vinícius aprendeu contabilidade, mas ele não tem noção do que a gente aprendeu. Eu, pelo menos, me senti assim. Não, é muito bom, né? Porque assim, eu aprendi a contabilidade e aprendi como é que assim, a lidar, né, com essa situação, né, dos professores estar se acostumando, estar se adaptando. E para vocês, então, foi em dobro, porque além da aprendizagem, de conseguir passar o aprendizado para mim, foi também a questão de conseguir desenvolver o trabalho. E tá ali, é um trabalho exemplo para muitos outros alunos aí, que acha que assim, que não acha que pode acontecer, que é possível, né? É possível. Assim, por mais que a dificuldade ela esteja ali, mas com dedicação, empenho, esforço, o trabalho ele pode se cumprir e se desenvolver. Eu também sou muito grato aí. Esse trabalho que acabou virando um projeto, né? Ele, assim, como é que você pensava nessas coisas todas para desenvolver? Eu fechava meus olhos, né, e ficava imaginando, né? Como é que se eu não visse? Como é que seria, né? Então, assim, para mim isso virou o meu lema, né? Eu fechei os meus olhos e aprendi uma nova forma de ensinar. Então, acho que a gente pode fazer isso na vida em vários momentos, né? Um pouco de dedicação, de paciência, de empatia, a gente consegue criar, acho que a luta é essa, né? Criar um mundo melhor, a nossa busca. Obrigada a todos, obrigada. Priscila, quer falar alguma coisa? Não, eu que agradeço a oportunidade. O Vinícius também surgiu, mudou minha concepção de vida a partir do momento que entra um usuário, né, com deficiência visual, e você nota que aquele ambiente informacional ali, seja biblioteca, arquivo, museu, não está preparado, né? E a partir daí começou a minha luta, e agora todo semestre é a mesma luta, mandando e-mail para professores, perguntando qual material que vai ser utilizado, pegando scanner, indo para o fundão, pedindo o Antônio Borges, o scanner dele para eu escanear o livro, voltando, fazendo o texto em TXT para mandar para ele que ele consiga acompanhar pelo menos o material que a biblioteca tem. Então, só tenho a agradecer. Foi muito engrandecedor essa experiência. E você vê que essa mentalidade ela muda para além da universidade, porque agora tudo que eu faço, eu penso em inclusão. Eu vou gravar um vídeo, eu penso que tem que ter um intérprete de Libras. Então, assim, muda a sua cabeça de uma maneira que não tem mais volta, sabe? As pessoas estão aí, os ambientes têm que se adaptar a elas e não elas ao ambiente. Então, assim, só bato palmas para esse trabalho incrível que vocês todos fizeram com ele. Tenho certeza que ele vai se formar um ótimo contador, pelo que vocês falaram. Ele é um aluno muito esforçado e pegou, né, professoras
que também abraçaram essa causa e tiveram empatia em querer melhorar, né? Em querer melhorar aquele conteúdo que a todo semestre provavelmente era passado da mesma forma e teve que ser adaptado à forma que ele entendia. Então, parabéns a vocês. Obrigada e parabéns a você aí também, porque o trabalho lá na biblioteca também é muito lindo. Você faz com o Vinícius, ele sempre comentava. A união, né? É a união em prol do bem. Eu espero que outras Verdade, pessoas verdade. também possam se inspirar e continuar o trabalho com outras pessoas também que vão entrar com outros tipos de dificuldades e a gente consiga continuar. Eu acho que a mensagem é essa, né? Servir de inspiração para outras pessoas e para outros alunos também que possam entrar assim, com o Vinícius e falar que é possível sim fazer uma faculdade, que tem pessoas que vão ajudar, que tem pessoas que vão se esforçar também. E eu acredito muito nisso, né? Que juntos a gente consegue chegar mais longe. O que era um desafio lá em março de 2019 foi superado, graças a essa união de forças. Exatamente. Com certeza. É muito bom ver isso, cara. Que a gente consegue ver que todo aquele esforço teve uma consequência boa aí, né? Pensa, uma consequência boa. Aí que você que se encontra mais... Quando voltar, com certeza vai ter mais pessoas aí que vai poder ser testemunha disso, se Deus quiser. E você se prepara, que vai começar a intermediária, tá? Acesso remoto, eu vou ficar eu e Brendo aí, ó, no seu calcanhar. Tranquilo. Não, mas eu já tô com saudade da faculdade mesmo, então que volte mesmo. Já tinha me simpatizado até com o professor, com o Rafael. Sim. Rafael. Nós vamos ter que descobrir agora outras formas. Remoto. Verdade. Obrigado, foi muito bom, gente. Obrigadão. Obrigada, Tá Luiz bom. Antônio, pelo sua dedicação, seu carinho aí de ajudar. Meninas, obrigado, Brendo. Vinícius, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Márcia. Beijo, obrigada.